Bem, vamos para mais um giro de notícias aqui no Raiz Tricolor. A gente já abre falando sobre o Mundial Sub-17. O Brasil avançou, ganhou a Inglaterra na manhã dessa sexta-feira por 2-1, com destaque para tricolores. O primeiro gol do Brasil, o Brasil precisava ganhar, né? Passou em segundo do grupo por um golzinho de saldo a menos que a Inglaterra. Precisava da vitória para se classificar. Ganhou e se classificou com o Cauã Elias abrindo o placar, fazendo 1-0, o artilheiro do Mundial Sub-17, e depois o segundo gol do Brasil com uma assistência, não foi do Cauã Elias, mas teve assistência do Esquerdinha, lateral esquerdo também, Sub-17. O Esquerdinha já foi titular do Fluminense naquele jogo lá contra o The Strongest. Bem, depois desse 2-0, a Inglaterra diminuiu, o Brasil saiu vitorioso, passa em segundo, como eu falei, enfrenta o Equador nas oitavas de final. O Equador que foi bem no Sul-Americano Sub-17, né? Que foi o que classificou o Mundial, mas porque também era em Quito, né? A fase final foi em Quito, então isso facilitou. O Brasil foi o campeão, o Equador foi o vice. Mas sobre o Cauã Elias, vale destacar, é um jogador que tem uma multa alta, tá chamando a atenção da galera lá de fora, mas a gente não tem como deixar de destacar que só tem 17 anos, é um garoto que praticamente não jogou futebol profissional até agora. E quando eu digo não jogou, não é só questão de ter atuado pelo Fluminense e tal. Não, tô falando de não ter, pouco ter treinado com jogadores profissionais, etc, etc, etc. Jogar mesmo, então foi só um pedacinho, porque ele entrou naquele jogo também, mesma coisa, naquele jogo contra o The Strongest lá nos 9 minutos finais. Tem 17 anos, vamos com calma, mas é aquele negócio. Sabe o André, que vai sair por muito dinheiro agora? O Cauã Elias, nesse momento, pensando em venda, ele é o André de daqui a 2, 3 anos. Mais ou menos. Acho que não só pela bola, mas já pela mídia que se tem em cima, vai ser um cara que vai render um bom dinheiro pra gente. E claro, esperamos usá-lo também. Vamos embora. Logo depois da vinheta eu já volto falando sobre outro jogador da base que também foi destaque nessa sexta-feira. Voltei por aqui já para falar sobre João Lourenço, o garoto que já jogou pelo futebol profissional do Fluminense, teve a sua renovação anunciada pelo Fluminense lá no CT Carlos Castilho. Segundo a publicação do Fluminense, o contrato agora do João Lourenço vai até o fim de 2026. Exatamente. O garoto, o atacante, né, falou ali, deu aquela entrevista padrão pro site do clube, tô muito feliz, renovar o contrato, só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus amigos, é mais um desafio, é continuar trabalhando, aquela frase já pronta e decorada. O João Lourenço, ele tá no Fluminense já há mais de 8 anos, chegou a jogar já pelo Fluminense, e no momento, ele tem 18 anos, é meio atacante, no momento ele tá no time sub-20 do Fluminense, né, que jogou agora o torneio Otávio Pinto Guimarães, que o Fluminense ganhou, né, que é Otávio Pinto Guimarães, né, ainda chama de Otávio Pinto Guimarães, enfim, jogou as competições sub-20 do Fluminense. No início do ano, o João Lourenço chegou a ser muito utilizado pelo Fernando Diniz, junto com o Isaac, né, se você pegar ali os dois em relação à idade e tal, eles meio que têm ali um parâmetro semelhante. Com muito utilizado, obviamente eu tô querendo dizer ter entrado contra o Boa Vista ali uma vez. Mas assim, ficou no banco por várias vezes, nos jogos contra o Madureira, contra o Nova Iguaçu também. Enfim, é um jogador que já pintou ali em determinado momento, o Diniz chegou a utilizá-lo. Nesse jogo contra o Boa Vista, especificamente, foi até uma lembrança ruim, porque ele entrou com o Arthur, o Fluminense tinha um a mais e logo depois o Fluminense tomou um gol, mas não tem nada a ver com ele não, foi culpa dele não. Jogou a Copinha também, chegou a fazer gol na Copinha. Enfim, é um jogador que tem potencial, mas ainda falta esse desenvolvimento para um sub-20, por exemplo. Como eu falei, para um sub-20 não, para um profissional, o desenvolvimento no sub-20 para o profissional. Vamos ver, a multa é de 500 milhões, né, 50 milhões de dólares e tal, tudo aquilo que a gente normalmente costuma ver nesses anúncios de renovação,
mas que não necessariamente vai ser, é muito mais para ter mídia e chamar e o Fluminense proteger também, que necessariamente o valor que vai ser vendido daqui para frente. Deixa eu avisar aqui antes de continuar as notícias, que a... Deixa eu beber água aqui. Eu tô aqui, são 7h20, eu tô aqui no estúdio desde 2 horas da tarde, a água ainda tá gelada. Go Case me mandou essa garrafinha aqui agora, eu tô com a outra aqui ainda, que é maior, mas eles têm essa garrafinha aqui, ó, que é de 650 ml, ela é menor, mais fina. E por que eu pedi essa garrafinha aqui pra eles? Por 2 motivos. Um, que ela é mais fina, é mais fácil de carregar, né? Cabe um pouco menos de água. E 2, porque essa daqui eu não posso levar pra estádios fora de casa, né? Imagina, eu passar no meio da torcida do Cruzeiro com o escuro do Fluminense, o Fluminense vai jogar, enfim. Então não dá pra eu levar fora de casa. E aí eu pedi a eles uma garrafinha mais neutra, né? Assim, ó. Botei ali uma roupinha de futebol padrão, tá meu nome escrito aqui do lado, não tem nada de raiz tricolor, pra eu poder levar pros jogos fora de casa, sem que eu seja, né, que eu apanhe em confusão de torcida. Cara, tem cupom aqui do Raiz Tricolor, aproveita pra ir lá, já tem desconto de Black Friday lá no site, aqui ó, eles até me mandaram as capinhas também, a galera que ganhou as capinhas no sorteio já vai estar recebendo em breve, em caso sorteio aqui dos membros do canal, ó, são essas capinhas aqui, mas eles me mandaram essas capinhas aqui, ó, a capinha do título, ó, são 3 capinhas do título do Fluminense, que eu vou trocar, inclusive, do meu celular agora, botar uma delas, essa aqui, ó, tem o L e tem o urso. Aproveita, cupom Raiz Tricolor te dá desconto, comprou 2 capinhas, ganha mais 2 de graça. Vamos lá, agora sim com o microfone pegando. A gente continua falando aqui agora sobre seleção, mas enfim, é o tema da vez, né? Mas a gente fala sobre seleção brasileira, isso porque, segundo o Bruno Vicari, que é jornalista do grupo ESPN, aquele otimismo da vinda do Ancelotti pro Brasil não é tão grande como um dia já foi. Tweet do Bruno Vicari, eu vou botar aí agora na sua tela pra gente ir lendo junto. O Bruno Vicari disse o seguinte: não é tão grande quanto já foi entre pessoas que acompanharam as conversas. Nem a permanência do italiano na Espanha está descartada no Real Madrid. Veremos nas próximas semanas. O que isso interessa a gente? Porque apesar do Fernando Diniz estar muito em baixa mesmo na seleção, parte do problema do trabalho do Fernando Diniz, inclusive com a derrota agora para a Colômbia, se dá também pela situação dele ser um técnico com data de validade até o meio do ano que vem, né? Eu ficaria de olho. A CBF pode estar fazendo um papelão confirmando o Ancelotti à torta e à direita e o Ancelotti não vir, mas ó, isso aí pouco me interessa. Papelão a CBF faz sempre. Tava ontem brigando por causa de banner, por causa de patrocinador. Mas eu ficaria de olho, porque hoje, apesar, obviamente, do momento do Diniz ser muito bom pelo título da Libertadores, mas aí você tem uma outra crítica em relação a outras situações ali do trabalho dele, mas me parece óbvio que o Diniz estar no clube e na seleção não tá fazendo bem, né? Não tá bom os dois trabalhos. Apesar dele ter sido campeão da Libertadores, tá? Mas como o próprio Diniz sempre pede pra gente não analisar só o resultado, não tem como a gente deixar de falar que o Fernando Diniz, desde que assumiu a seleção brasileira, viu o seu desempenho com o Fluminense cair vertiginosamente. E o da seleção também. Né? A gente, obviamente, sabe, enfim, entende ali a questão dos jogos da Libertadores, de como o grupo se uniu e se fechou por conta disso, mas o dia a dia, pô, não tem como a gente negar, pô. Olha aí na tela aí, ó. Desde que ele assumiu a seleção brasileira, desde que o Diniz assumiu a seleção brasileira, foi aqui, ó. Primeira vez que o Diniz saiu, foi aqui, ó. Após essa sequência aqui de 4 vitórias, um empate, né? Ele assume e vai treinar. E ganha 2 jogos relativamente fáceis, né? Apesar de ter ido mal contra o Peru. E aí na volta ele tem Vasco com o time titular. Cruzeiro aí uma vitória. Internacional pela Libertadores, né? Você tem derrota pro Cuiabá e derrota pro Botafogo.
e a classificação com o Internacional. Mas você vai vendo que o desempenho fora os jogos da Libertadores vai sendo ruim. Aí com a seleção, a mesma coisa, né? Empate com a Venezuela, derrota para o Uruguai, volta. E novamente, uma sequência de resultados e desempenhos ruins. Porque o desempenho contra o Corinthians foi ruim e o resultado foi ruim. Contra o Red Bull, a mesma coisa. Contra o Goiás, o resultado foi bom. Mas a gente tomou 2-0 em 15 minutos. Atlético Mineiro, Bahia, time reserva. Enfim, você tira o jogo contra o Boca Juniors e o desempenho vem caindo, né? Nos dois casos. Óbvio, pode ganhar da Argentina como a gente ganhou a Libertadores. Mas o meu ponto principal sobre essa questão toda é: o Ancelotti vai mesmo assumir? O que vai acontecer? Vai mesmo acontecer e tal? Diniz será treinador do Fluminense no ano que vem? Vou ter que guardar as cenas dos próximos capítulos. Sobre seleção brasileira, só para encerrar essa parte, um destaque pro André, né? Da derrota, acabei não falando desse tema hoje de manhã, mas da derrota pra Colômbia, poucos se salvaram ali sendo elogiados, e o André foi um desses. Tá com moral o André, né? Isso só vai, alô, galerinha, das propostas, cadê? Ó, sobe o valor, meu amigo. O André é o camisa... É realidade, o André é o camisa 5 da seleção brasileira a partir de agora. O Casimiro voltando deve assumir, mas tem a diferença ali entre merecer e ser, né? Pra gente fechar, cara, uma informação importante sobre transmissão do Mundial de Clubes, né? Isso porque dentro do Mundial de Clubes sempre há aquela coisa, cara, quem vai transmitir? Né? Porque a maior parte da torcida não vai viajar, não vai pro jogo, enfim. Onde vai ter transmissão? É importante dizer, até o momento eu não vou viajar pra Arábia Saudita por grana. Eu não consegui viabilizar financeiramente a ida, obviamente não aceitei nenhum patrocínio de agência de viagens e tal, tô dando suporte às pessoas ali que tiveram algum problema, então obviamente eu já cortei todos os patrocínios desse tipo, mas no meu caso não... Mas enfim, se alô Visa, né, alô empresa aí que queira bancar a minha viagem pra ir pra lá, eu vou pra lá fazer a cobertura. Mas até o momento não, então a gente vai fazer uma transmissão, vai marcar um lugar ali no Rio de Janeiro pra gente, quem quiser ir lá assistir, eu vou fazer a transmissão de lá pra ter um clima de estádio ali também. Mas transmissão com imagens a gente vai ter em 2 lugares. Se você quiser assistir, aonde você vai ver? Porque escutar, você vai escutar no Raiz Tricolor, combinado? Mas aonde você vai ver, tá? O jogo. Você vai ver esse jogo na Cazé TV, no YouTube. Vai ter transmissão da Cazé TV para o YouTube. E na Globo. Serão as 2 emissoras que irão transmitir o Mundial de Clubes. Gabriel, e o Sport TV? Não vai... Não. A Globo decidiu só ter os direitos do Mundial na TV aberta na Globo. Pra concentrar ali. Senão fica dividindo a audiência entre Globo e Sport TV, não faria muito sentido. Então, na Globo em TV aberta e na Cazé TV no YouTube. Provavelmente a Cazé TV com mais delay e tal, uma outra situação. Então, beleza? Essa é a transmissão do Mundial. Nesse ano, né? No Mundial de 2022, que foi nesse ano. A Globo também transmitiu lá o nosso grande Flamengo e Al Hilal, que saudade! Real Madrid! E no ano anterior, que foi Palmeiras e Chelsea, aí quem transmitiu foi a Band. A Band teve exclusividade. Nesse ano, continua a Globo com a transmissão da Copa do Mundo de Clubes. É um Mundial de Interclubes, né? É isso então. Essas são as notícias dessa sexta-feira. Nesse sábado, ali mais ou menos na hora do almoço, vai ter uma live especial aqui no Raiz Tricolor, em conjunto com o Canal 20, que a gente vai rever todos os gols da Libertadores, trocar ideia, ver quem foi tão importante assim na caminhada toda nossa na Libertadores. Vai ser bem legal, conto com a participação de vocês. Tamo junto, até a próxima, valeu!